Escoteiros do Guarujá pedem ajuda para continuar as atividades. Só neste ano, a sede do grupo já foi invadida 3 vezes. Grades de ferro na porta e no teto, alarme com sensor, trancas nas portas. Uma das janelas foi fechada com tijolos, esta outra com madeira. São providências para tentar evitar novas invasões. Já aconteceram 3 só neste ano na sede do Grupo de Escoteiros do Mar na Vila Santo Antônio. É muita ousadia. Com certeza, já há um tempo já deve ficar monitorando, né? Porque eles entram, não fazem barulho, já tinha um sistema de alarme nas portas, então não invadiram as portas, só janelas. Então já acredito que já é gente conhecida ao decorrer com o tempo. Nas últimas invasões foram furtados o motor de popa deste barco, ferramentas e outros objetos do Gemar, que desde 1992 ocupa este prédio cedido pelo Estado ao município. Aqui na cozinha, mais prejuízos. Na última invasão, os marginais levaram todas as bocas do fogão, o botijão de gás, as panelas e copos que ficavam nesse armário, além de alimentos que são servidos em lanches para a garotada. Salsicha, pão, enfim, muita coisa. Isso sem contar que, numa outra vez, o motor desta geladeira foi levado. Ou seja, não dá para preparar nada por aqui. Eu converso agora com a Natália, que é a diretora financeira do grupo. Natália, o que vocês estão precisando para poder servir pelo menos um lanche para a garotada? Então, a gente precisa muito de panelas, de copos, né, para as crianças, e quem puder dar algum tipo de alimento que a gente possa preparar o lanche para eles aos domingos também ajuda bastante. Tá fazendo muita falta tudo isso aí, né? Com certeza, bastante. Bastante mesmo, porque muitas das crianças que vêm aqui, elas são crianças carentes, né? Não tem tanta renda, então uns trazem lanche, outros não, então essas coisas fazem diferença no dia a dia do nosso funcionamento, né? Quem quiser colaborar com o grupo de escoteiros pode ligar para o 988-03-2388. Repetindo, 988-03-2388. E uma notícia revoltante. O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado hoje à tarde em um matagal na Vila Sônia, em Praia Grande. A Guarda Municipal foi acionada por populares para atender a ocorrência. Os agentes encontraram a recém-nascida dentro de um saco plástico limpa e enrolada em algumas roupas, sem o cordão umbilical. O corpo vai ser encaminhado para o IML da cidade, onde os exames vão constatar a causa da morte. O local vai passar por perícia e a polícia investiga o caso. Funcionários dos Correios podem entrar em greve a partir de quarta-feira. O repórter Carlos Lopes traz mais informações. As assembleias que podem decidir pela paralisação acontecem em todo o país nesta terça-feira, às 7h30 da noite. Aqui ao meu lado, o José Antônio da Conceição, que é o presidente do Sindicato dos Empregados dos Correios e Telégrafos aqui da região. Essa assembleia soberana, a greve, por exemplo, pode ser decidida só para a região? Todas as assembleias são soberanas. O que for definido aqui vale para a nossa região, independente do que acontecer no restante do país. Basicamente contra a perda de benefícios e conquistas trabalhistas, né? As perdas de benefícios que nós já tivemos ao longo dos anos, como vale alimentação nas férias, de fim de ano, vale cultura, 70% nas férias, entre outras situações, assistência médica dos pais, eles estão tentando retirar. Então a greve deve acontecer por esses motivos. Em caso de greve, como é que fica o atendimento à população? Para totalmente? Sim, a greve normalmente ela vem para parar tudo. Com certeza, alguns trabalhadores ainda continuam fazendo o seu serviço, tá? A população nem sempre é afetada totalmente. Existe sempre um esquema de um trabalho, desde que o juiz defina. Nem sempre é necessário, porque nós não somos serviço essencial. Então os serviços podem continuar, alguns continuam? Alguns serviços continuam mesmo porque a paralisação ela nunca atinge 100%. Então aquela quantidade que o juiz às vezes determina para ficar, automaticamente já fica, porque ele já participam, trabalhando normalmente, sem irem ao movimento paredista. Em caso de decisão pela greve, começa nesta terça mesmo? Em caso de decisão, começa às 0h da quarta-feira, dia 11, e aí é por tempo indeterminado. Obrigado, José Antônio, presidente do Sindicato dos Empregados dos Correios e Telégrafos. Lembrando que aqui na região são 11 agências que atendem os moradores. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. Terça-feira de sol e muito calor nas cidades da Baixada. Vamos conferir a previsão do tempo. Em
Em Santos, sol com poucas nuvens e sem chance de chuva. Temperaturas variam entre a mínima de 24 e a máxima de 35 graus. Dia com predomínio de sol em Guarujá. Mínima de 22, máxima de 34. Dia típico de verão em Cubatão. Mínima de 28 e máxima de 38 graus. Tempo quente também em São Vicente, com mínima de 23 e máxima de 35. Praia Grande tem muito sol e ampla variação de temperatura. Os termômetros variam entre os 18 e os 33 graus. Em Mongaguá, dia com predomínio de sol e temperaturas em elevação. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Quinta-feira começa aqui na Unisanta a primeira edição regional da Batalha Jurídica. Imagine você, estudante de Direito, ter a oportunidade de chegar mais perto do mercado de trabalho, poder demonstrar as suas habilidades, suas capacidades para profissionais consagrados e, de repente, conseguir aí uma bolsa de estudo e também um prêmio. Bom, essa oportunidade vai acontecer. Eu estou falando da Batalha Jurídica, que está sendo organizada aqui pelo Dr. Marcelo Cruz, que é o presidente estadual da ANACRIM, que é a Associação Nacional de Advocacia Criminal. Doutor Marcelo, é uma oportunidade ímpar para quem está nessa área quiser se destacar, não é? É verdade. A ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, através da sua comissão do Jovem Advogado, traz à nossa região a primeira batalha universitária da ANACRIM. Consiste numa batalha entre as faculdades de Direito da nossa região, composta por 5 integrantes, onde haverá 2 baterias de seleções. A abertura será no Santa Cecília, no dia 12 agora de setembro. Teremos uma segunda etapa, no dia 19, em outra faculdade de Direito da nossa região. E a grande final acontecerá no Egrégio Tribunal do Júri de Santos. Esse é o manto, é o palco sagrado, né, da advocacia criminal, é o Tribunal do Júri. E através do Dr. Valdir Pompeu, diretor do Fórum de Santos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encampou a ideia e o Poder Judiciário também demonstra apoio a essa atividade estudantil. Como a gente começou falando, é oportunidade para jovens profissionais, né, futuros profissionais, ganharem visibilidade, né? Mas tem que estar preparado, né, doutor? Não vai ser moleza, não. Não vai ser fácil. A batalha consistirá em questões de múltipla escolha, né, de concursos públicos do magistratura, concurso de Ministério Público, delegado de Polícia Federal, exame da OAB, questões duríssimas, né? E neste momento, né, nesta oportunidade, nós teremos a presença de centenas de advogados criminalistas das mais diversas bancas do nosso estado de São Paulo e do Brasil. Nós teremos advogados do Rio de Janeiro, teremos advogados do Nordeste aqui presentes, da capital de São Paulo. Então é uma ótima oportunidade que o jovem, aquele que estiver participando da batalha universitária, apresente a sua capacidade técnica e talvez com o seu destaque, por que não dizer, arrume uma vaga aí, uma oportunidade de emprego em uma dessas grandes bancas da advocacia criminal. Ótimo, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Fica aí a dica para você que é estudante de Direito e todas as informações sobre a Batalha Jurídica é só acessar o Santa Portal, que está tudo lá para você. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. Exposição, apresentações e aulas abertas comemoram os 50 anos da escola de dança considerada a mais tradicional da região. Fotos, figurinos e adereços resumem as 5 décadas da escola de balé Lúcia Milazzi Santos. A gente tem que encarar isso como se um trechinho de uma colcha de retalhos, né, da Lúcia Milazzi, porque 50 anos colocar dentro de um espaço tem muita coisa para mostrar. Essa história que se confunde com a história da dança da nossa cidade. Está sendo um grande prazer. A exposição segue até o próximo dia 10 neste shopping no Gonzaga. A praça de eventos também é palco de apresentações e aulas abertas de balé. As aulas reúnem alunas de ex-alunas de Lúcia Milazzi e também de outras escolas da região. Para mim, o privilégio de estar aqui com os professores, tendo contato até com a própria Lúcia, é uma honra muito grande. E para a minha formação como bailarina, mesmo que não profissional, apenas como por amor, por paixão à dança, é assim enriquecedor demais. Muita gente
faz uma pausa para apreciar esta arte. Maravilhoso, muito bom. Vale a pena parar e apreciar uma coisa linda dessa. Ao longo de 5 décadas, mais de 7.000 alunos já passaram pela escola Lúcia Milás. Qual o segredo? Perseverança, eu acho. Vontade, gostar do que faz e querer vencer, não é verdade? E o que Lúcia Milás projeta para o futuro? Esperança de que tudo continue. Agora teve alguém que chegou para mim e falou assim, mais 50, eu falei, in memoriam, por favor. As inscrições para as aulas abertas podem ser feitas pelos telefones 3222-6133 e 99657-5770. A exposição com entrada gratuita pode ser vista de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite e aos domingos, do meio-dia até as 10 da noite. Neste domingo foi comemorado o Dia da Padroeira de Santos. Mais uma vez, a Santa Cecília TV mostrou com exclusividade as homenagens à Nossa Senhora do Monte Serrat. A Praça José Bonifácio, no centro da cidade, recebeu mais de 10.000 fiéis em um dia especial para os católicos que amanheceu com nevoeiro. É muito bom ver esse pessoal todo aqui reunido já, talvez brigando por um espaço, brigando pela cadeira. São milhares de pessoas que passam pela Catedral, pelo Monte Serrat também, ao longo desses dias, essa temporada, como estou chamando, de 15 dias neste ano para a festa. A missa campal foi celebrada pelo bispo diocesano Dom Tarcísio Escaramuça. No mundo de tantas divisões e de ódios, vamos construir, apesar das nossas diferenças de religião ou diferenças de orientação política ou outras, vamos procurar construir a paz, construir o bem comum e caminhar no diálogo e na fraternidade. Após a missa, a imagem da padroeira foi conduzida em procissão até a prefeitura na Praça Mauá. Aqui foram renovados os votos de devoção. Desde 1954, Nossa Senhora do Monte Serrat é padroeira de Santos. E é muito importante que a gente possa, nesse dia de hoje, renovar essa fé com essa consagração, para que nós possamos ter esses bons sentimentos presentes no dia de hoje, de amor ao próximo, de compaixão, presentes em cada um dos dias do ano, e certamente dessa forma nós vamos ter uma cidade melhor, um país melhor e um mundo melhor. Uma multidão também acompanhou a procissão até o Monte Serrat. Nas escadarias, várias demonstrações de fé e gratidão por uma graça alcançada. Minha graça, eu fiquei 3 anos pagando um médico para operar minha vista e ele não conseguiu. Sempre dava uma conversa diferente. Aí, há 3 anos atrás, eu subi e pedi a ela. Então, operei pelo SUS, as 2 vistas, e estou aqui boa. Momento de fé, de fraternidade e muita emoção para todos nós. A imagem da padroeira foi reconduzida ao santuário por volta do 12:30 e recebida por milhares de devotos. Clima de festa e muita emoção. Mais uma vez, a Santa Cecília TV transmitiu ao vivo com exclusividade as homenagens à padroeira de Santos, Nossa Senhora do Monte Serrat. E assim manteve a tradição de levar este grande momento de fé e devoção a quem não pôde estar presente à celebração, como a mãe de Dona Sandra, que tem 102 anos. A Santa Cecília participa de uma forma direta não apenas na questão da católica, né, por aqueles que tenham como predileção a evangelização católica, mas a programação da Santa Cecília, ela é ecumênica. Atendemos aos evangélicos, atendemos aos espíritas, a todas as crenças, religiões que nos levam a um único caminho, que nos levam a Deus. Até por sinal, por falar em religiões, fiquei feliz, emocionado de ver que evangélicos vieram um pouco antes da celebração, do início da celebração de Nossa Senhora do Monte Serrat, distribuíram corações para todos aqueles que estavam presentes, assim como também, após a missa, eu encontrei um grupo interreligioso, também composto de candomblés, de várias outras religiões espíritas, evangélicas, que estavam juntos, irmanados, para exatamente reverenciar essa data, que é a data festiva para Santos. E a divulgação é sempre muito importante, muito especial. Milhares de pessoas, isso é muito emocionante, muito bonito, muito gostoso.
perceber a emoção, o carinho, a devoção das pessoas para com Nossa Senhora. Erguemos a humilde voz, Nossa Senhora do Monte, rogai a Jesus por nós. O assunto é futebol. O Santos empatou ontem com o Atlético Paranaense na Vila Belmiro e viu o Flamengo aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão. A equipe do Paraná saiu na frente. Brian Romero aos 42 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, o Santos pressionou, criou boas oportunidades, mas parou no goleiro Léo. O gol de empate só saiu depois de um lance polêmico decidido com a ajuda do VAR. O árbitro concluiu que a falta em Marinho foi dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Carlos Sanches, com muita categoria, dá números finais ao confronto. Com o resultado, o alvinegro praiano chegou aos 37 pontos e manteve a vice-liderança da competição. Na próxima rodada, o Peixe enfrenta justamente o líder Flamengo, sábado, às 5 da tarde, no Maracanã. Para falar mais sobre essa partida e esportes em geral, está comigo o Rodrigo Martins, jornalista do Santa Portal. Rodrigo, boa noite, obrigado por participar aqui junto com a gente. Você diria que os desfalques do Santos fizeram falta ontem ao Santos, sem esquecer, é claro, que o Atlético também estava com uma equipe reserva praticamente, não é? Boa noite, Irineu, boa noite a todos. A gente sabe que num time que nem o do Santos, que preza ali pelo entrosamento, você ter as baixas aí do Jorge, do Vitor Ferraz, que estava machucado, do Soteldo e do Delis Gonzalez, são desfalques importantes. Mas também não pode ser uma muleta pro time e pro Sampaoli pela fraquíssima atuação de ontem. O Santos teve números, até se você olha as estatísticas do jogo, são números bons. Ah, sim, teve posse de bola, mas 61% de posse de bola, mas quem viu o jogo não percebeu... foi uma coisa efetiva, né? Que o Santos partiu para cima do Atlético Paranaense, sufocou o Atlético, né? Quem viu o jogo viu que não foi nada disso. Exatamente. Né? Percebeu um Santos muito lento em alguns momentos. No primeiro tempo, acredito muito toque de bola lateral. Se fica tocando a bola para o lado o tempo todo, você tem mais posse de bola. Mas... E no primeiro tempo, eu acho que o Santos insistiu muito com o Jean Mota nos lançamentos para os jogadores que nas não pontas, é comum, né, no Santos. Que não é comum. O Santos é um time que trabalha a bola e consegue fazer aquela transição rápida. E o Santos não conseguiu se impor ontem no jogo. O Atlético Paranaense, mesmo com o time reserva, soube jogar muito bem. Fez o gol, poderia ter aberto o placar antes numa sequência do Everson. Antes do gol teve um milagre, né, do goleiro do Santos. Sequência fantástica ali do Everson, acabou levando o gol. No segundo tempo, o Santos foi muito mais na base do abafa, ali da bola aérea. O goleiro Léo fez grandes defesas, mas o time ficou devendo e vamos ver, né? Próximo jogo. Pênalti aqui, né, também. O pênalti eu estava vendo o jogo, sinceramente, eu não achei nem que foi falta. Ninguém conseguiu entender, só o VAR. Quanto mais pênalti. Foi surpreendente que o VAR tivesse marcado o pênalti, mas... Não, é por isso que o VAR está sendo tão criticado, não é, Rodrigo? Porque, por exemplo, o árbitro acertou quando ele apita, se foi falta, fora da área. Ele já tinha marcado a falta fora da área. E o VAR interfere numa situação que... Né, porque o VAR é para interferir num lance claro, num erro claro. E não foi o caso ali, é um lance... O VAR tem interferido demais, né, no jogo. Exatamente. Né? Você só com muita boa vontade vê ali um pênalti. O Marinho, 45 minutos do segundo tempo, pegou aquela bola, tá difícil, vou me jogar e vou ver o que dá. Deu. E acabou dando certo. Você acha que o Sampaoli erra em insistir em jogar com 3 zagueiros, Rodrigo? Bastante. O Sampaoli, ele é um técnico que ele tem uma capacidade inventiva muito grande, mas essa questão dos 3 zagueiros já passou do ponto. O Santos mais jogou, mais teve atuações ruins com 3 zagueiros do que jogou bem. E você via claramente ontem o Marinho pegava a bola, precisava de um apoio ali na direita, não tinha. Lucas Veríssimo não tem essa característica. Havia o Pará no banco, de repente ele poderia colocar, não pelo Pará, porque a gente sabe que os recursos do Pará também são limitados, mas às vezes é um jogador que acaba distraindo ali a marcação, poderia de repente abrir espaços pelos lados, e o Santos acabou ficando muito preso, muito amarrado o jogo e não conseguiu se impor. Achou um empate, como a gente falou ali no final, com um pênalti bem discutível.
E o que foi a confusão do técnico do Atlético com o Sampaoli, Rodrigo? Então, a questão toda começou porque os jogadores do Atlético Paranaense estavam caindo bastante, especialmente o goleiro Léo ali, ganhando minutos ali que acabaram sendo acrescidos no final. A reclamação do Sampaoli é que o Atlético estava fazendo cera. E a reclamação do Thiago Nunes em relação ao Sampaoli é que o árbitro só marcou a penalidade porque ele sentiu que o Sampaoli estava pressionando demais a arbitragem, acabou jogando a torcida contra o técnico e acabou, na visão do técnico do Atlético Paranaense, o pênalti foi marcado por isso. E aí começou a confusão, o preparador físico foi expulso, enfim. Bom, coisa do jogo. Isso aí. Bom, Rodrigo, você vai continuar aqui com a gente para falar sobre um desportista que marcou história na região, foi cremado no fim de semana em São Vicente, Oswaldo Guerato. Familiares e amigos de Oswaldo Guerato compareceram ao velório realizado na Santa Casa. Guerato, que morreu aos 83 anos, foi ex-jogador de vôlei do Santos Futebol Clube e gerente administrativo do Internacional de Regatas. Para a família é um exemplo de uma pessoa extremamente honesta, guerreira, batalhador e uma pessoa assim muito digna que a gente aprendeu a gostar e ficaram todos os exemplos bons de vida dele. Um pai maravilhoso, um ser humano do bem, um avô maravilhoso, um esposo. Vai ser gratidão eterna para o resto da minha vida. E eu vou seguir o exemplo dele, com certeza. Guerato fez história no vôlei. Defendeu a famosa equipe do Santos nos anos 60, tricampeão estadual, campeã brasileira e sul-americana. Oswaldo Guerato foi um grande ícone do voleibol aqui do Brasil, na época de ouro do Santos Futebol Clube. Chegamos a jogar junto na época, quando o Santos era a base da seleção brasileira, na época que o Dr. Milton Teixeira era o nosso diretor de voleibol. Guerato fez parte de uma geração vitoriosa do voleibol santista do início da década de 60, onde inclusive meu pai teve uma influência, um trabalho grande como dirigente, o início do trabalho dele como dirigente esportivo na área do voleibol, e formou o Guerato com uma equipe fantástica, chegando a excursionar ao exterior e representar o Brasil, não só a cidade, mas acima de tudo o Brasil, a seleção brasileira, que encantava através de gerações, não tão divulgada como nos dias de hoje, né? Naquela época nós não tínhamos os meios de comunicação, mas sem dúvida alguma é uma geração que marcou definitivamente o início de uma modalidade que brilha até os dias de hoje. Oswaldo Guerato era sócio benemérito do Internacional de Regatas. Nos últimos anos, dirigiu o departamento de tênis do clube. O esporte é isso, ele faz amigos, ele reúne pessoas, é um momento, um ambiente extremamente saudável, né? E nós temos sorte de conviver, né, e transmitir isso para os mais jovens, né? Então o esporte e o Esporte Santos tem uma história muito grande, né? Assim, a gente tem muito orgulho e preservar essa memória para nós é muito importante. Bom, quem viu esse time de vôlei do Santos nos anos 60 não esquece. Foram os pioneiros do que é hoje o segundo esporte mais praticado no país. E, Rodrigo, você conversou com os familiares e amigos, ele era muito querido, né, o Guerato? Sim, a gente teve a oportunidade de estar lá comparecendo, né, ao velório, junto com o repórter cinematográfico Valdenio Biano. A gente viu o carinho aí de fãs, de amigos, de pessoas que dividiram as quadras com o Guerato e que tiveram com ele no Inter durante 4 décadas. Realmente é uma pessoa muito querida que vai deixar muita saudade no meio do esporte da nossa região. É uma pena que o voleibol do Santos não tenha mais essa força, né? Tenha, de alguma maneira, poderia retomar, ficado no tempo, né? Poderia retomar, houve uma tentativa ali nos anos 2000, mas poderia voltar. É um esporte muito tradicional do Santos Futebol Clube e que tem muitos adeptos aqui na região. Obrigado, viu, Rodrigo, pela sua participação e uma boa noite para você. Obrigado, Irineu. Boa noite a todos. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau.